Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu sou o pastor Erval, esse é o nosso programa Edificação. Por gentileza, se inscreva, participe, deixe o seu like, amém? E esteja orando por nós aí para nos ajudar aí a ser uma bênção no reino de Deus. Queridos, gostaria de falar no vídeo de hoje sobre a tão falada Arca da Aliança que nós temos aí na Bíblia Sagrada, citada em mais de 200 vezes. Deus ordenou Moisés a construí-la, e assim o foi feito, e ela significava literalmente a presença de Deus. Assim sendo, toda vez que Israel tivesse um desafio pela frente, atravessar o Jordão, vencer Jericó, etc., sempre a arca ia com eles. Mas lá em 1 Samuel capítulo 4, a história diz que os filisteus se levantaram contra Israel, vieram para a guerra. Israel também foi ao encontro. E aí pediram para que Ofni e Finéias, sacerdotes também na época, trouxessem a arca, novamente para vencer mais uma batalha. E assim o foi. Só que esses dois sacerdotes estavam em pecado, e a Bíblia diz que o pecado separa o ser humano de Deus, e a arca foi tomada. Os filisteus venceu a batalha e Israel foi derrotado. Um mensageiro sai das fileiras de guerra, volta para Israel para trazer as notícias. E logo ele encontra o pai de Ofni e Finéias, o sumo sacerdote da época, Eli. E aí então ele chega e diz: olha, perdemos a batalha, seus filhos morreram e a arca foi tomada. Preste bem atenção ali e veja que é quando se faz menção de que a arca foi tomada, é que ele leva um tranco, um susto muito forte. Era gordo, velho, estava sentado na cadeira e na hora que ele ouve isso, ele cai para trás, quebra o pescoço e morre. Logo em seguida, essas informações chegam à nora dele, a mulher de Finéias, que estava grávida, mas um pouco longe dos dias de dar à luz. Mas numa análise psicológica, você vê ali que quando é falado para ela, olha, seu sogro morreu, seu cunhado também e o seu marido. Mas nada acontece com ela. Mas quando é citado que a arca foi tomada, aí ela entra em parto. Fora de tempo, fora de dias, e obviamente aquilo rompeu as entranhas dela, ela teve hemorragia e começou a morrer também. E as mulheres disseram: olha, você teve um filho, fica tranquila, tal. E naquele tempo, gente, mulher ser mãe era uma questão de honra. Mas você vê ali que ela não fala nada. A única coisa que ela diz é: olha, esse menino vai se chamar Icabode. Quer dizer, foi-se a glória de Israel. Em outras palavras, ela estaria dizendo: não tenho eu por que mais continuar viva. O futuro do meu filho, o futuro de vocês, de toda essa nação agora é incerto, porque a glória de Deus, o protetor de Israel, foi tirado, foi-se embora. Então, amados, a gente percebe aí nessa realidade a presença importante do Espírito de Deus em nossa vida, tipificado na presença da Arca do Senhor em nossas vidas. A Bíblia diz que lá no Antigo Testamento, que quando Moisés fez a arca, quando a nação se assentava, ele dizia: assenta-se, Senhor, volta-se para o teu povo. E quando Israel recebia a ordem de levantar e continuar a jornada, Moisés chegava para a arca e dizia: levanta-te, Senhor, vamos, continua a viagem com a gente, Senhor, né? E aí a gente vai ver, amados, a realidade de muitos cristãos que um dia entraram na igreja, estiveram na presença de Deus, cheios da glória, da unção, da virtude, amando a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, e que hoje, não só eles, como muitas igrejas, estão mornos na fé, morrendo espiritualmente falando, porque Icabode foi-se a glória de Deus. Eu estive pesquisando mais uma vez e relatei aqui alguns países que receberam a arca, a glória de Deus na história deles,
e que infelizmente hoje não é a mesma realidade. Por exemplo, República Democrática do Congo, meados de 1900, Argentina, em Buenos Aires, a Índia, ali na Ásia. Os Estados Unidos teve esse grande avivamento várias vezes, a Coreia do Sul, Austrália, Ilhas Fiji, Inglaterra, por John Wesley, fundador da Metodista, Ilhas Hébridas, e o grande avivamento da Rua Azusa nos Estados Unidos, que é um dos mais famosos do mundo. Mas interessante é que se você for em cada um desses lugares, em cada um desses países, e cabote, foi-se a glória de Deus. O pecado, o mundanismo, satanismo predominam essas nações, esses países, esses lugares, infelizmente, para a vergonha do Evangelho. Temos que tomar muito cuidado, mais do que nunca, porque a Bíblia diz, Mateus 24, 12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Voltemo-nos a buscar ao Senhor e clamar por um grande mover, um grande avivamento sobre as nossas vidas, famílias e igreja. Porque este avivamento, ao pé da letra, gente, ele traz restauração, ele traz um despertamento, ele leva a gente a amar a Deus acima de todas as coisas, a priorizar a vida com o Pai Celestial. E nós estamos à véspera dos últimos dias da igreja sobre a terra. Mais do que nunca, se nos é imprescindível clamar a Deus para que a glória de Deus volte para nós. Amém? E que isto seja uma realidade na tua vida, na tua família e na tua igreja. Forte abraço, que Deus continue te abençoando e até o nosso próximo vídeo.